Olá pessoal, muito bem-vindos a este início de curso, onde a gente já passou por alguns temas importantes, né? Fizemos aí mercado de ações e uma introdução ao IPO, às opções e ao mercado futuro. Por que eu falo introdução? Porque ao longo do curso nós iremos nos aprofundar cada vez mais nesses assuntos. Minha preocupação era entender o que é uma call e uma put, pelos exemplos e analogias. Eu já iniciei a explicar, por exemplo, em opções, o que é dentro do dinheiro, fora e no dinheiro, intrínseco e extrínseco, mas óbvio que mais para frente a gente vai ver cenários e quando saber se você quer uma opção mais gorda ou mais volátil, isso eu vou explicar a vocês. Mas podem rever as primeiras aulas se entendeu bem essa parte mais de nivelamento, de alicerce das ações, das opções e mercado futuro. A partir da aula 3, a gente vai começar a ver especificamente aí as empresas e ações, para na sequência falar de fundamentos e depois falar de análise técnica e na sequência juntar tudo. Essa é a sequência que faremos. Deixa eu mostrar para vocês aqui no cronograma, só para situar vocês de uma forma melhor, até porque nós chegamos no início de 2 semanas fundamentais. Como assim, Leandro? Semana passada a gente subiu aula só na quarta, dia 5, né? Nesta semana agora, começando dia 12, vocês estão recebendo esta aula de governança corporativa no novo mercado. Até o dia 13 sobe a continuação, Blue Chips, Mid Caps e Small Caps, porque no dia 14, um dia depois, já terão aí também material de setores, conjuntura, correlações índice dólar juros, setores beneficiados e prejudicados com as movimentações do dólar e também dos juros, beta, VIX. E na outra semana também será intensa, pessoal. Filtro fundamentalista, Stock Guide. Eu vou explicar fundamentos de uma forma simples, direta e objetiva. Isso na segunda-feira, dia 17. E na quarta é uma daquelas lives já programadas. Quando não tem o número aqui, só tem o asterisco e o horário. E começa escrito aula ao vivo. Então aqui aula ao vivo, aqui aula ao vivo, aqui aula ao vivo. E eu vou marcar também outras aulas ao vivo, como por exemplo eu quero marcar uma aula matinal que ficará gravada. Toda aula ao vivo fica gravada. E não sei se vocês viram logo cedinho no Telegram uma novidade. Março a gente começa a análise técnica. Então eu quero ao longo de março ter lives de abertura da semana. Quem não puder ver pela manhã, fica tranquilo, tranquila que vai ver à noite ou em horário de sua preferência. Mas dia 9 de março eu já marquei a primeira live de abertura da semana para a gente pôr em prática todos os ensinamentos. Até porque eu tenho falado desde o mês passado que nós entraríamos no momento corretivo e que com a chegada do corona era um fator bem nebuloso de instabilidade que seria gerada nos mercados e seria momento de queda, momento de tirar o pé do acelerador, momento de ficar olhando de fora, cortar ao máximo os stops, buscar uma liquidez e não ter pressa de entrar nas ações, até porque eu falava que nós teríamos o ano todo de muitas oportunidades. A correção realmente chegou em linha com a expectativa. Quando for momento de eu ver céu de brigadeiro, céu azul, eu vou falar, pessoal, agora é momento de acelerar. Agora era momento de tirar o pé. Então eu dou a cara a tapa para me expor. Agora é hora de sair. Agora é hora de entrar e entrar mais forte. Vocês vão ter isso ao longo de todo o ano. E se tem algum lado bom dessa correção, vamos olhar com carinho. Tem o lado bom dessa correção e muitas ações começam a já ter preços atrativos. E é o momento que a gente vai entrar nas análises a partir da semana que vem. Depois análise técnica 1, 2 e 3, que será o momento que eu vou estar mais presente com vocês no Telegram e vamos ter essa abertura semanal em formato de live, além do que eu já estava fazendo com vocês no Telegram. Tá legal? Vamos então ao nosso assunto. Agora
Pessoal, eu quero começar a aula 3 falando de novo mercado e governança corporativa. A parte de blue chips, mid caps e small caps será a parte seguinte. Neste momento, nesta aula, eu vou falar sobre novo mercado e governança corporativa, que é um assunto bem importante, muito importante. E para vocês entenderem a importância, eu vou ter que voltar ao início de quando eu entrei na bolsa em 99, e nesse momento de 99 que eu entrei na bolsa de valores, a gente tinha um contexto bem diferente do atual, bem diferente, tá? Vamos lá e vamos iniciar. Pessoal, vocês vão aprender sobre tag along, sobre free float, sobre perigos de ter uma gestão sem transparência. Tudo isso vocês vão aprender nesta aula, tá? São conceitos que toda hora nas notícias, no mercado, vocês escutam. Tag along, free float, transparência, governança corporativa. Mas para quem chega agora no mercado, não dá a exata importância a esses temas. Então, por isso que eu marquei logo no início para eu explicar melhor as ações, os setores, os quesitos que a gente olha como filtro fundamentalista. Inegavelmente é importante, vocês vão aprender isso nesta aula, tá? Vocês devem também se confundir por que tem esses códigos ao lado das cotações das ações. Você vê um papel com N1, ou N2, ou NM, vocês vão agora aprender o nível 1 do novo mercado, o nível 2 do novo mercado e o próprio novo mercado, que é o nível de maior transparência do novo mercado. Mas vamos fazer aquele histórico. Pessoal, em 99 e 2000, a gente estava com juros lá para cima, indo para 45%, a Selic, que agora caiu recentemente de 4,5% para 4,25%. A pessoa física não conseguia comprar as ações, era tudo por telefone, e existia, óbvio que era exceção, era casos mínimos, mas existia algumas corretoras que tiveram até punições, nem existem mais, que o operador, quando se ligava, ele comprava para ele e para o cliente, e aí ele te dava o pior preço. Pessoal, isso não existe mais, tá? Isso não existe mais, porque agora é tudo eletrônico. Mas antigamente, por telefone, em corretoras extintas, você tem vários relatos disso. Você tinha que ligar, não existia ainda o Mega Bolsa, que é o sistema eletrônico da bolsa que permitiu o home broker. Então a pessoa física tinha casos que ocorriam fraudes por troca de contraparte, troca de comitente é o nome técnico. Então o operador comprava para ele em um preço, depois comprava para você, dá o pior preço para o cliente. Isso era uma grande fraude, era em casos isolados, tá? Óbvio, mas ocorria e tinha esse risco. Hoje a transparência é muito maior. Você, pelo home broker, você vê quando está comprando, quando está vendendo, tá? Então chegou o Mega Bolsa, aí com a chegada do home broker aumentou essa transparência. Mas 2000 tivemos a bolha da internet, logo após as crises da Rússia e da Argentina, onde a nossa Selic chegou a bater 45%. Muitos falavam, Leandro, você é doido, você está aprendendo bolsa? Eu falo, estou, adoro o mercado, entrei em economia e eu vou ser especialista em ações em renda variável. Mas eu respeitava quem preferia focar totalmente em renda fixa, porque 45% de rentabilidade realmente era muita coisa e o brasileiro ficou mal acostumado e nunca mais vai ter isso na renda fixa, ou pelo menos não tão cedo. Talvez nossos netos se estourar alguma outra crise. Mas se a economia brasileira se fortalecer, é do patamar atual para baixo. E as empresas brasileiras, principalmente de capital aberto, sofriam muita desconfiança e falta de transparência. Então não era só as operações intermediárias, também as próprias empresas também caíram no descrédito do investidor. Era um cenário bem ruim, bem ruim. Olha aqui a taxa de juros, de 39 para 45. Na época, Hermínio Fraga, um excelente economista,
e que tinha que agir conforme necessário. E a nossa taxa de juros básica explosiva já era a época do Plano Real, porque o Plano Real, pessoal, é de 94 para 95. A unidade real de valor, toda a ancoragem cambial. 99 já tinham bons anos aí de estabilização da nossa moeda. Então, era uma Selic nominal elevada para uma taxa real também elevada. Porque muitos, mas não tinha uma inflação gigante, não era a época de hiperinflação, a inflação galopante, né, aquela inflação inercial, que deixa esses termos para o economista. O curso não precisa entender esses termos aí de economista, tá? O curso é geral. Mas, importante vocês saberem que a Selic, a renda fixa, pagava muito. E a nossa bolsa, ela estava com um declínio de volume mensal negociado. Estava com um declínio. Você vê que em 97 teve o auge, 98, 99, 2000 estava estagnando aqui, estava metade do que foi em 97. O que a gente está tendo agora de ganho de investidores, tanto em número de pessoa física como também em volume negociado, a gente estava com perda. Ou seja, o cenário no Brasil 2000 para 2000 estava bem nebuloso, bem nebuloso. E uma pena, porque o mercado de capitais puxa toda a evolução, né, de uma economia. Quantos IPOs vocês acham que teve entre 95 e 2000? Apenas 8. Fiz aula de IPO. Pô, Leandro, tanta coisa ruim em você querendo entrar na bolsa? Sim. Uma grande tempestade faz um ótimo marinheiro. É ou não é? Aprender na represa ninguém fica bom como marinheiro. Tem que ir lá no mar com aquelas marolas que você não vê 1 metro à frente batendo. Já peguei mar assim. Já peguei mar. É ruim. É ruim. Tanto no mar quanto no mercado. Então, era uma crise mundial, era crise em países emergentes, poucos IPOs, Selic lá no topo, baixo interesse na renda variável também, pouca transparência, o investidor estrangeiro também longe da nossa bolsa, o volume de negociação em forte queda. Olhava e falava, Leandro, você está perdendo bolsa para quê? A bolsa está morrendo. Não, é cíclico e vai melhorar. E aí, a própria bolsa, a Bovespa, teve uma grande função na retomada da credibilidade das nossas empresas em capital aberto. Mas qual que eram os problemas de credibilidade em relação às empresas de capital aberto? Quando eu fui ensinar a vocês toda a parte do alicerce de mercado de ações, eu falei que ter ações preferenciais não é comum no mundo. É uma tendência em ter apenas ações ordinárias. Então esse já é um ponto que nós tínhamos no Brasil, na época, há 20 anos atrás, a maior parte das empresas todas tinham a divisão ações ordinárias e preferenciais. Hoje você vê que empresas recentes dos últimos anos, recém-feitos IPOs, é tudo ordinária. É um ponto importante que gera credibilidade, que é uma tendência mundial ter direito a voto em suas ações. Vocês vão receber esse material, tá? Porque eu tenho bullet points aqui, eu falo a mensagem que eu quero passar e vocês têm um complemento de texto. Um outro problema é em relação aos minoritários. A gente teve 10, 15 anos atrás vários exemplos, como teve na Ambev e em outras empresas. A gente tinha uma oferta da empresa a ser comprada, mas o valor por ação que seria pago ao controlador não necessariamente era o valor que seria pago ao minoritário, você, pessoa física, nós, ok? E isso também perde credibilidade e afeta o preço da ação em bolsa. A gente vai ver o caso de Ambev. Eu me lembro na época que aconteceu, o papel abriu caindo acho que quase 20%. Eu tenho marcado exatamente aqui o valor, tá bom? Então, tendência mundial em ter apenas ações ordinárias. Vou falar desse direito ao minoritário, a pessoa física, de ter um preço, se a empresa for vendida, equivalente ao preço que vai ser pago ao controlador ou perto do preço. E existe um outro problema também no Brasil,
que as empresas elas têm lá 100 mil ações e elas fazem uma IPO com 25 mil ações. Qual é o percentual que está em circulação na bolsa entre os investidores para comprar e vender entre eles? Nesse mercado secundário, né, que eu expliquei nas primeiras aulas. Qual que é? 25%. Tem 100 mil, só tem 25 mil ações. Essa dispersão acionária que está em circulação tem um nome para complicar, tá bom? Assim como o direito ao minoritário também tem um nome a complicar. Aqui, a dispersão é o free float, a livre circulação. O direito ao minoritário é o tag along. E ter apenas ações ordinárias também é um quesito importante. Esses três quesitos norteiam o novo mercado. Esses três quesitos que eu ainda vou voltar com calma. O free float, que é a dispersão acionária. No Brasil, a maioria das empresas tem um quarto, 30%, 35% de circulação. O resto está em tesouraria e com seus fundadores e detém lá dentro da empresa essas ações, não estão em circulação. Tem algumas poucas ações, como a B3, como a Lojas Renner, que tem uma grande circulação. É um ponto favorável. Vocês vão começar a saber ler uma empresa. E essa informação é bem fácil de ser disponibilizada. Então, o free float é esse percentual em circulação. A empresa tem 1.000 ações, poxa, ela tem 500 ações no mercado secundário. 50% de circulação no mercado secundário entre os investidores. Belo free float. Ah, tem só 25? Ah, não está legal. Perto de 100? Excelente. Você consegue ver isso lá no site da B3. O link está aí no material que vocês vão receber. Você põe lá o nome da empresa, o Magazine Luiza, 36%. Aí você põe lá Lojas Renner, 98%. Você põe em B3, 99%. Então você consegue olhar e mais para frente a gente também vai utilizar como referência, tá ok? Você sabe o que é mediana? A empresa do meio, né? Porque se pegar uma média, pode desvirtuar o valor. Você tem aí uma com 10, outra com 20 e outra com 90. Você pode fazer uma média e desvirtuar. Então a mediana pega logo a do meio. Você tem 5 empresas, você pega a terceira na classificação. Isso é uma mediana. A mediana é 50,3% de free float. Então é um valor razoável, é um valor interessante. Daí para cima, 50% já é um ponto bem favorável de free float. O tag along, como eu já antecipei, é um quesito que favorece os investidores menores, porque num momento de uma oferta de compra, o preço combinado com o controlador ele tem que ser repassado igual ou perto ao minoritário. Isso também é um ponto de transparência e governança corporativa. Então, tag along de 100%, o que pagar o controlador vai ser pagar o minoritário, ou pode ser pelo menos 80%, que a gente tem a lei das SAs, que é uma lei que já atingia todas as empresas de capital aberto. Então, tag along em governança corporativa é a garantia aos acionistas que possuem essas ações e numa eventual oferta eles vão ter aí o valor pago ao controlador estendido ao minoritário. Quando você sai das empresas tradicionais que atendem à lei das SAs, que é a lei brasileira para as empresas de capital aberto, e vai nesse segmento de listagem, a gente percebe que chega a 100% o valor pago do controlador ao acionista minoritário. Olha o caso da Ambev 2004. As ações ordinárias subiam 10% e aí a preferencial caiu 18%, 17,98 em 2 pregões. Por quê? Porque não tinha esse direito ao minoritário. Ia ser pago um valor ao controlador e um valor diferente ao minoritário. Então, se você compra uma ação que não tem o tag along, eu vou explicar quais são as empresas que você vai ter que buscar, você corre o risco de uma ação cair 20% na sua cabeça em 1, 2 pregões por um evento de uma oferta
por ela não trazer esse direito ao minoritário. Então, nós tínhamos um cenário no Brasil ruim, em 99 e 2000, e nós tínhamos necessidades das empresas em melhorar a transparência, trazendo aí uma melhora no seu free float, uma melhora no seu tag along e também o objetivo de seguir uma tendência mundial de buscar ter ações apenas ordinárias. A bolsa, olhando um modelo alemão que deu muito certo, o modelo alemão chama Newer Market. Se vocês puderem colocarem no Google, vocês vão encontrar um modelo alemão que deu muito certo. Aí, em dezembro de 2000, a nossa bolsa não era B3, não era BVMF, era na época a Bovespa, porque em 2008 que ela se junta com a BMF e recentemente que se juntou com a CETIP, que é a bolsa de renda fixa, e virou a B3. Então, na época a Bovespa, ela adotou esses padrões elevados de governança corporativa para reduzir a percepção de risco ao investidor, mudar de patamar a nossa bolsa. Pessoal, o novo mercado foi onde tudo começou. Se hoje a gente tem uma bolsa forte, com bastante transparência, foi lá em dezembro de 2000 que tudo mudou e eu vivenciei isso. Porque eu estava na bolsa em 99, no momento que as notícias e toda a percepção dos investidores era de descrédito em relação à maioria das empresas. Então, foi muito importante o novo mercado em dezembro de 2000, que foi uma cópia de um modelo alemão que também trouxe melhores práticas de governança corporativa. Governança corporativa é uma gestão mais eficiente, mais transparente para ter melhores controles e atender melhor às exigências para favorecer os seus acionistas. Tá ok? São regras societárias. Mais transparência. Vai trazer mais transparência. Olha só, os 4 princípios fundamentais que nortearam o novo mercado, que foi essa ideia da nossa bolsa, copiando o modelo alemão, copiou de uma maneira muito inteligente, dar maior transparência, equidade, né, por igual, melhor prestação de contas e melhor responsabilidade corporativa. Esse aqui é o modelo alemão. Foi o nome do que a Alemanha fez em sua bolsa, que trouxe melhores transparências, Newer Market. Depois o modelo mudou, ele evoluiu, mas realmente serviu muito como referência aqui no Brasil. Então, em dezembro de 2000, o que aconteceu? Tendo todo aquele histórico de descrédito, a bolsa impulsionou uma melhora de transparência das nossas empresas, criando um novo mercado. O modelo alemão foi em 97 e aqui no Brasil foi em 2000. O novo mercado, ele vai ser constituído de 3 níveis, tá? Então, quando fala novo mercado, ó, no fundo branco o azul fica legal, né? Eu tinha tido aí no fundo preto em azul, o pessoal comentou, eu acabei até ajustando aqui e regravando esse conteúdo, pessoal. E às vezes eu gravo mais de uma vez até falar, agora ficou bom. E este material é para vocês, pessoal da turma 2, material fresquinho, regravado. E estou gostando muito aí dos comentários, pessoal elogiando a didática. E é só o começo, é só o começo. Minha grande paixão será no momento que nós entrarmos nas formas de análise. Aí a gente vai ver bastante pulo do gato, bastante peculiaridades. O novo mercado, ele é constituído do nível novo mercado, do nível 2 e do nível 1, que tem uma série de regrinhas de transparência, tá? Então, quando falar, ela está no novo mercado, cuidado para ver se realmente é o novo mercado do novo mercado. Eu achei que desse jeito acabou confundindo um pouco, né? Podia ter o N1, o N2 e o N3. Mas o que a bolsa pensou? O novo mercado é o novo mercado. É o mais forte. Mas, se a empresa quiser se adaptar para chegar no novo mercado, ela pode começar pelo nível 1,
depois ela vai para o nível 2, depois ela vai para o novo mercado. Tá bom? É que nem falar o Brasileirão é o Brasileirão. Aí o Brasileirão tem o Brasileirão da Série B e da Série C, né? O Brasileirão é o Brasileirão, é a Série A. O novo mercado é o novo mercado. Mas dentro do novo mercado tem os níveis de acesso. O nível 2, que é o quase lá, e o nível 1, que é o primeiro. Então, o novo mercado, ele funciona nesses degraus, como eu acabei de explicar, para quem quiser se adaptar. Geralmente o IPO, a empresa ela já vai lá e pá, já entra no NM, já entra no novo mercado. Raramente ela vai entrar no N1 ou no N2, tá? Eu já vou explicar as diferenças para vocês. Lembrando que vocês vão receber esse material, porque às vezes aqui a imagem come um pouquinho do texto, mas vocês vão receber esse material tranquilamente, tá bom? Então temos o novo mercado, que é o nível de maior exigência. Maior exigência é o novo mercado. Nível 2 é quase lá, é um passo antes. E o nível 1 é o primeiro nível. Tivemos algumas revisões entre 2006 e 2011, desde dezembro de 2000. Tá? Então já vou falar como que está o jeitão atual. Mas, via de regra, para você entender as principais diferenças. O segmento tradicional é onde as empresas estavam, seguindo aí a lei das SAs. Quando chegou o novo mercado em dezembro de 2000, copiando o New Market de 1997 da Alemanha, as empresas puderam migrar para o nível 1, nível 2, o novo mercado, e as novas empresas, formando aí os novos IPOs, já escolheriam para onde elas iam entrar. Adivinhe para onde elas querem entrar? Elas querem fazer um belo roadshow para ter uma ótima precificação de book building. Então, geralmente elas vão querer entrar no novo mercado. A maioria entra no novo mercado. Então, tradicional, lei das SAs. O nível 1, pessoal, ele tem uma série de pedidos de transparência e mais um mínimo de 25% de free float. Ah, mas não pode ter 20%? Não, o mínimo é 25% de dispersão acionária. Fazer um IPO aí com pelo menos 25% de circulação no mercado secundário para ficar comprando e vendendo entre os investidores. Pô, Leandro, mas se ela quiser do nível 1 ir para o nível 2, que mais que ela tem que ter, principalmente para a gente entender essa principal diferença? O tag along, que é o direito ao acionista minoritário, para evitar de acontecer o que aconteceu com a Ambev naquela época da notícia. Ah, entendi. Então, tradicional segue a lei das SAs, o nível 1 vai ter que ter no mínimo o 25% de free float. Se ela quiser pular para o nível 2, ela tem que ter o free float e mais o tag along, que é a garantia do preço ao minoritário, do preço que for concedido ao controlador uma eventual venda. Exatamente. E para entrar no NM, as ações que eu vejo a cotação e tem do lado um N de navio, um M de Maria. O que ela tem que ter? Ela tem que ter tudo isso das anteriores e mais apenas ações com direito a voto. Você não vai ter a dúvida entre ON e PN, só vai ter ação ON, a ação que está no novo mercado. Exatamente. E deu tão certo o novo mercado, mas ele não veio sozinho. Ele teve ajuda, auxílio de outros órgãos e reguladores. Por exemplo, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa ajudou demais, o IBGC ajudou demais em toda a criação do novo mercado e desenvolvimento aqui no Brasil. Foi o primeiro grande parceiro, o índice do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Depois a gente vai falar de índice, que tem o índice de governança corporativa também. Então o IBGC fazia cursos, palestras, fez códigos de melhoria, então teve bastante função no auxílio aí do início do novo mercado. O BNDES também ajudou bastante, pessoal. Vocês sabem o que é o BNDES? É o Banco Nacional do Desenvolvimento. O que ele faz? Ele fomenta o crédito nas empresas, né? Então ele apoiou bastante o projeto, fazendo o quê? Ele passou a dar incentivos para as empresas que estavam no novo mercado. Você está em qual segmento de listagem? Ah, eu estou
no segmento tradicional. Ah, então a taxa vai ficar mais cara. Então seriam incentivos concretos para as empresas mostrar maior transparência. Então o próprio BNDES fez esse auxílio. Vocês vão receber esses slides. Meu primeiro estágio em 99 foi na Ambid, que depois se juntou na Andima onde eu dava aula. E aí virou Ambima. A Ambima é a autorregulação das principais instituições do mercado, né? Mercado financeiro e mercado de capitais. A Ambima também auxiliou na época a Ambid, né? Dentro de hoje a Ambima, a Ambid ela teve seu código de autorregulação para as ofertas públicas das empresas, né? Que é o código de underwriting dele. Ela estabeleceu que só poderiam liderar ofertas, né, das empresas que compunham aí o código de autorregulação da Ambid, na época, hoje Ambima, tinha que ter no mínimo aí nível 1 de governança corporativa. Não podia ter um IPO que não fosse dentro do novo mercado. Então a Ambima ajudou nos IPOs, o BNDES ajudou no fomento de crédito com incentivos, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa auxiliou também com cursos, palestras e com um código de melhores práticas de governança. Então tivemos auxílio não só da Bolsa, mas também de outros órgãos. E olha que interessante como é que foi. Eu falei que começou em 2000, né? Começou em 2000. Olha como o percentual das empresas que estavam no novo mercado logo em 2001 já foi crescendo bastante. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e não parou de crescer. Já o percentual de empresas no mercado tradicional, de lá para cá só caiu. E aqui nos primeiros 5 anos foi absurda essa transição em queda do tradicional para crescimento da listagem no novo mercado. Os investidores estrangeiros também gostaram bastante e eles aderiram fortemente às ofertas. 70% dos IPOs iam para os estrangeiros. É um fator que a gente ainda não está vendo como vimos no passado. É mais um fato que contribui para a gente ter a expectativa que a tendência de alta da Bolsa veio para ficar. Patamar da Selic bem baixo. Correção natural agora com o Corona, que chacoalhou os mercados mundiais normal. Vai até trazer patamares de preço melhores aí para as ações. Mas a gente ainda tem toda uma possível demanda do estrangeiro que tivemos no passado e o novo mercado auxiliou com essa maior concessão de transparência. Então agora você já sabe qual que é essa distinção novo mercado nível 2 e nível 1. E é um fato bem importante ao estrangeiro. Ele leva muito em consideração o estrangeiro, regras do jogo, transparência, níveis de governança. O novo mercado nível 2 e nível 1 vocês já sabem. O nível 1 ele vai ter o que o segmento tradicional concede pela lei das SAs e mais também 25% de no mínimo a dispersão acionária, chamado free float. O nível 2 é igual ao nível 1 mais o tag along. E o novo mercado, ele vai ter várias solicitações da lei das SAs, o tradicional, mais o nível 1 que principalmente tem o free float, mais o nível 2 que tem adicionalmente o tag along e o novo mercado, ele tem como referência tudo que tem os anteriores e mais apenas ações ordinárias, ok? Se eu estivesse falando disso logo nas primeiras aulas, vocês não iam entender nada, né? O que é ordinário preferencial, o que é bolsa, o que são os outros mercados. Então, agora com conhecimento, eu começo a falar de um assunto que tem a ver com fundamentos, tem a ver com transparência, tem a ver com governança corporativa. E agora é mais uma informação importante a vocês. Tem até um gráfico que mostra que os estrangeiros realmente puxaram as ações do novo mercado e os primeiros IPOs tiveram um grande peso dos estrangeiros. Deixa eu mostrar, eu acho que é no quadro seguinte. Olha só, CCR, Natura, Gol,
antiga ALL que mudou de código, VEG, Braskem, CPFL, Grendene, Sabesp, nós tínhamos a DASA, Porto Seguro, GGBR, Igual aqui, BRAP e Suzano Petroquímica que não tem mais. Agora não confunda com Suzano Papel e Celulose, que é a SUSB, né? Aqui era a Suzano Petroquímica. Pessoal, 69% aqui na média da participação dos estrangeiros nos IPOs aí do novo mercado. Ó, novo mercado, nível 2, nível 1, novo mercado. E você percebe que quando é novo mercado, o percentual até é mais alto que alguns mais reduzidos. Ó, nível 1, 41%, nível 1, 28%, nível 2, 35%. Quando pega novo mercado, no mínimo aqui 60% a 80%. Os estrangeiros dão mais valor. Então é um fato que a gente, quando for se aprofundar nos fundamentos, já é um primeiro fator a ser visualizado, tá ok? Nos primeiros anos, enquanto o Ibovespa subiu 168%, o índice de governança corporativa subiu 327%. Subiu bastante. E eu tenho uma listinha que eu fiz como é que está distribuída aí as empresas de capital aberto no Brasil entre novo mercado, nível 2, nível 1 e nível tradicional. A gente tem ainda algumas antigas no nível tradicional. Agora, as que entraram no novo mercado, em sua maioria, estão no maior e melhor nível de listagem, que é o próprio novo mercado. Olha só. Então, quando a gente percebe já a transição, poucas estão indo para o nível 2 e o nível 1. A maioria do novo mercado estão no próprio novo mercado. E cada vez mais a gente tem a transição do tradicional para o novo mercado, e dentro do novo mercado é a tendência, sim, o próprio novo mercado. Então é um fator importante de governança corporativa, de transparência. E uma empresa com transparência, que não muda a regra do jogo, que o minoritário ele não é sacaneado, que há uma boa liquidez na própria bolsa dessas empresas, não está concentrado na mão de alguns controladores, e sim uma alta dispersão acionária, seguindo uma tendência mundial de ter apenas ações ordinárias. São conceitos que a gente tem que levar em consideração. Faz sentido para vocês? Entenderam agora o que quer dizer aquelas letrinhas que ficam, né? Ficavam aquelas letrinhas ao lado da cotação, ninguém entendia o porquê. Acho que agora todo mundo entendeu, né? Ótimo, pessoal. Na continuação desta aula, nós teremos small caps, blue chips e mid caps. A gente vai começar a separar o joio do trigo, saber qual é a diferença de uma ação com muita liquidez, ou preferir em alguns momentos uma ação que não tem tanta liquidez, mas tem um pouco maior seu potencial, sem incorrer ao risco de pegar papéis micos. Então a gente já está falando mais das empresas, dos seus fundamentos, e é uma preparação. Por que é uma preparação? Porque na semana que vem a gente vai entrar de cabeça na análise fundamentalista, depois a gente vai ter live. Aliás, deixa eu pegar até o cronograma para ver se realmente é semana que vem, porque no dia 14 a gente ainda vai falar de correlações, análise top-down, juros, dólar. Já é sim uma primeira etapa da análise fundamentalista. Combinado? Vamos então, pessoal? Então, espero que tenham gostado desse assunto. E até a próxima aula. Valeu!